Olá, meu nome é Arlan Alves e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como baixar e instalar o Visual Studio. Aí você vai falar para mim, ai meu Deus do céu, Arlan, para que eu vou querer baixar o Visual Studio? Ou o que é o Visual Studio, pelo amor de Deus, que eu nem sei. Eu sou o criador e desenvolvedor do método TurboCAD. O método TurboCAD é o método que vai te ajudar a transformar o seu AutoCAD numa máquina de fazer dinheiro. E para que isso aconteça, você precisa ter o Visual Studio, tá? Por que eu vou te ensinar nessa aula aqui a instalar e baixar o Visual Studio? Porque eu vou postar várias outras aulas aqui te ensinando como criar essas ferramentas para que você possa transformar o seu AutoCAD em uma máquina de fazer dinheiro. Então, para isso, você vai precisar ter o Visual Studio. E eu não posso começar a te ensinar uma coisa sem que você tenha sequer o programa para você começar a fazer. Então, esse vídeo aqui é o primeiro passo que você tem que dar para você conseguir fazer isso, que é instalar o Visual Studio. Sem ele, você não vai conseguir fazer absolutamente nada do que eu estou falando aqui, tá certo? Então, por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo para você. Então, vamos lá para a tela do computador, que eu vou te ensinar passo a passo como baixar e instalar esse programa fantástico aí que a gente vai usar para desenvolver as nossas ferramentas. Bom, aqui no Google você vai digitar assim, ó, Visual Studio. Pode ser só Visual Studio, aí você dá um Enter. Aí vai aparecer aqui esse link aqui, ó, do IDE do Visual Studio, tá vendo? Você clica aqui, ó, e pronto, a gente já tá aqui no site do Visual Studio. Estamos aqui em português Brasil, tá vendo, ó? Se você ver aqui pelo link aqui em cima, ó, você vê que a gente tá na visualstudio.microsoft.com/pt-br, que é o português Brasil, tá ok? Aqui a gente tem três opções aqui, ó. A gente tem o Visual Studio comum, que é esse aqui que a gente vai utilizar para o Windows, tá certo? A bandeirinha do Windows aqui, ó. A gente tem o Visual Studio Code, que ele serve tanto para Windows, Linux e Mac. Esse aqui a gente não vai utilizar. E tem um outro aqui só para Mac, tá? Se você utiliza Mac, você tem o Visual Studio para Mac. Beleza? Então, no meu caso, eu utilizo o Windows, então eu vou baixar esse cara aqui. Para Mac, aparentemente, ele só tem uma versão, tá vendo? Eu não sei se essa versão aqui é gratuita ou paga. Eu nunca baixei para Mac, tá? Então, se você utiliza Mac, aí você pode testar aí e tentar baixar. Ou tentar baixar esse aqui, ó, Visual Studio Code aí. Só que ele também só tem uma versão, tá vendo? Aqui para o Windows, ó, ele tem três versões. Ó. Ele tem a versão Community, que é a versão que eu utilizo. Ele tem a versão Profissional e a versão Enterprise. Por que eu utilizo a versão Community? Bom, primeiro porque para o que eu desenvolvo, essa versão Community, ela atende completamente, tá certo? E essa versão Community é grátis, né? É gratuito, você não precisa pagar por ela. E essas outras versões você tem que pagar. Essa aqui é a versão que eu utilizo. Eu vou clicar aqui em baixar, ele me redirecionou aqui para esse outro site e já começou a fazer o download aqui, ó. Se você observar aqui no cantinho aqui embaixo, ó, ele já baixou aqui. Na verdade, ele baixa um instalador. Eu vou mandar mostrar aqui na pasta, ó, tá certo? Clico aqui e mando mostrar na pasta, que é lá na minha pasta de downloads. Então tá aqui a pasta de downloads, ó. E aí ele baixou esse arquivinho aqui, ó. Esse arquivo é um gerenciador de downloads da Microsoft, tá certo? Então você vai fazer o que agora? Você vai dar dois cliques nele aqui. Ele bloqueia a tela agora, nesse momento, pedindo permissão, tá? Então ele me deu uma mensagem na tela aqui, perguntando se eu desejo permitir que esse programa instale no meu computador. Eu vou apenas dizer que sim. Depois que eu aceitei, ele voltou aqui para minha tela do computador normal. E aí apareceu esse diálogo aqui, ó. Eu vou minimizar isso aqui, tá? Para não ficar um monte de coisa confusa aqui, tá? Vou deixar só a tela do Windows aqui, ó, tá? Então é o seguinte, ó, apareceu essa telinha aqui, ó. Visual Studio Installer, tá certo? É só você dar um continuar aqui, ó. E ele vai começar a baixar, tá certo? Ele não tá nem instalando ainda, ele tá baixando aqui da internet. Provavelmente vai demorar um pouco, vai depender da velocidade da sua internet. A minha internet aqui não é tão boa, então pode ser que demore um pouquinho. Ele setou aqui como baixado, tá vendo? E colocou aqui como está instalado. Na verdade, ele não está instalado nada ainda. Ó, apareceu essa tela agora. E aí ele vai pedir para a gente configurar algumas coisas aqui para a gente poder instalar, tá certo? E então a gente vai marcar algumas opções aqui que a gente vai precisar, tá certo? Como o nosso foco é desenvolvimento aqui para o AutoCAD, utilizando as linguagens VBNet e C Sharp, então a gente vai instalar apenas essas duas coisas, tá certo? A gente não vai ficar perdendo tempo em instalar outros pacotes que tem aqui, que
vai demandar muito espaço de instalação e também vai demandar muito tempo na instalação. Então a gente vai instalar exatamente só o que a gente precisa. Não se preocupe com isso, que se lá na frente a gente precisar de alguma outra ferramenta que a gente não tem instalado, a gente consegue ainda instalar essas ferramentas, tá certo? Basicamente o que a gente vai precisar aqui agora, instalar esse cara aqui, ó, desenvolvimento para desktop.net, tá vendo? Então aqui ele já tá dando um spoilerzinho aqui, ó. Crie aplicativos do WPF, que não é o nosso caso, do Windows Forms e de console, usando as linguagens C Sharp, Visual Basic e F Sharp, com o .NET Core e .NET Framework, que é o nosso caso aqui, é o que a gente vai usar. Eu não utilizo ainda o .NET Core, eu uso o .NET Framework, tá certo? E na verdade o AutoCAD pede para a gente utilizar o .NET Framework, tá ok? Então a gente vai instalar esse cara aqui, ó. Essa opção aqui é a única que a gente vai precisar. Se por acaso você já conhece alguma linguagem de programação e você quer começar a programar para o AutoCAD, aí eu recomendo que você use a linguagem que você já domina. Até porque, como eu falei, a linguagem é o de menos, tá? É tanto que você vai ver quando você começar a me acompanhar aqui, cara, que o conhecimento de linguagem de programação que a gente precisa é muito, muito básico, tá certo? É muito pouquinho. E o que vai fazer a grande diferença é a gente entender o processo, que é uma coisa que eu venho batendo na tecla aí em alguns outros vídeos aí, tá certo? O que eu vou ensinar, a grande sacada do que eu vou te ensinar aqui é te ensinar a projetar. Se você trabalha com AutoCAD, você está me ouvindo agora, você sabe que, na verdade, existe um abismo imenso entre você desenhar e projetar alguma coisa, tá certo? Você concorda com isso? Porque é o seguinte, ó, desenhar é uma coisa, já projetar, criar é outra coisa, bem diferente de desenhar. E claro que para você projetar você vai o quê? Precisar desenhar, mas projetar não é desenhar, beleza? Projetar requer conhecimentos além do conhecimento de desenhar. Você não vai conseguir desenhar absolutamente nada se você não conseguir projetar, se você não conseguir imaginar, a menos que já seja uma coisa que já é criada. Por exemplo, se você é um desenhista, provavelmente você faz desenhos de coisas que já existem. Agora, se você é um arquiteto, por exemplo, você tem que imaginar, você tem que criar coisas para poder desenhar. Na verdade, você não desenha. Tipo assim, claro, pode ser que em algum momento você desenhe uma casa que já existe. O cara tem uma casa lá e ele não tem projeto daquilo. Aí você vai lá e desenha a casa do cara, beleza. Mas aí seria um trabalho de desenhista, não seria nem um trabalho de arquiteto, né? O trabalho do arquiteto em si vai muito além. O arquiteto pode fazer desenho? Claro, obviamente. Só que não é só isso, né? Se você for um projetista, a mesma coisa se aplica, tá? Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que a linguagem de programação é como se fosse o CAD, simples. Está lá o CAD com um monte de ferramenta. E você é um projetista. Então, você vai projetar alguma coisa. Para você projetar, você depende do AutoCAD? Não. Eu tenho certeza absoluta que não. Você poderia desenhar à mão. O processo de projetar está na sua cabeça, não está no AutoCAD, entende? Então você não depende do AutoCAD para criar alguma coisa, tá certo? Você depende do AutoCAD só para expressar aquilo que você criou, para mostrar a sua ideia para o mundo, tá certo? A mesma coisa é a linguagem de programação. A linguagem de programação ela serve para consolidar o que você já criou. Tá certo? Então, o que eu vou te ensinar, o que eu te ensino com o método TurboCAD é criar, esse processo de criação. Tem muita gente que conhece de linguagem de programação, só que não consegue criar. Tem muitos desenhistas que dominam o AutoCAD de cabo a rabo, só que o cara não consegue criar, tá certo? Então, esse processo criativo é o foco da minha metodologia. E assim, claro que a linguagem de programação tem sua importância, sim. Sem ela, a gente não ia conseguir fazer as ferramentas. Mas ela é só um pequeno passo do processo inteiro, tá bom? Então é o seguinte, ó. Nesse caso, a gente vai marcar apenas esse cara aqui, ó, tá certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para marcar. Acho que não. É isso mesmo, a gente só vai precisar dessa aqui, ó. Se caso a gente instalar apenas essa e precisar de alguma coisa a mais, eu gravo outro vídeo mostrando a instalação dessa outra parte que vai precisar. Mas a princípio eu acho que só precisa dessa aqui mesmo, tá ok? Então, isso é bom que se você der uma olhada aqui, ó, a gente tem um espaço aqui de 4,75 GB, tá vendo? Se eu começar a marcar essas coisas tudo aqui, vai dar, se eu não estou enganado, eu já fiz isso antes, deu, se eu não me engano, 60 GB, tá certo? Então é muita coisa. Nesse caso aqui, marcou o que você quer instalar aqui, é só clicar aqui em instalar,
tá certo? Ele está baixando e instalando ao mesmo tempo, tá vendo? Ó? As duas barrinhas estão subindo aqui ao mesmo tempo, ó. Tanto a que está baixando e verificando. Na hora que o software ele concluiu as barrinhas lá, ele apareceu essa tela aqui, tá certo? Ó. Como eu já tenho alguma versão do Visual Studio aqui, ele perguntou para mim se eu quero atualizar os que eu já tenho, tá vendo? Ó, no Visual Studio 2017 tem uma atualização disponível, então aparentemente já foi instalado. Aqui agora é só fechar aqui e vamos ver o que ele vai nos dizer. Ele tem essa telinha aqui, ó, tá vendo? Como eu já tenho outro Visual Studio instalado aqui, ele já reconheceu meu login aqui, ó, entre para começar a usar seus créditos gratuitos. Aqui ele está falando de entrar no Azure, tá vendo? Que é a nuvem da Microsoft, tá? Eu não quero entrar nesse Azure, então eu vou desmarcar essa opção aqui e vou clicar aqui, ó. Se você não tiver ainda uma conta, você vai precisar logar, tá certo? Então, eu vou ver se eu consigo deslogar aqui para me te mostrar como que é esse procedimento, tá certo? Provavelmente se você não tiver uma conta da Microsoft, você vai precisar criar uma conta da Microsoft, tá certo? Ó, aqui ele tá, é a tela inicial dele, tá? Ele está perguntando se eu quero abrir um projeto recente ou copiar um repositório ou um projeto ou criar um novo projeto, tá certo? Eu vou fechar isso aqui, não vou continuar para a gente poder abrir ele do zero aqui, para a gente entender como é que funciona esse cara, tá certo? Aparentemente ele não criou nada na minha área de trabalho aqui não, tá certo? Então vamos pesquisar aqui, ó. Clicar aqui, você coloca lá, Visual Studio. Aqui, ó, 2019, ó, já apareceu, tá vendo? Ó, Visual Studio 2019. Daí você clica nele aqui, ó. Tá aparecendo na minha outra... Ah, consegui arrastar para cá, ó. Você viu? Deu para ver um pouquinho? Aquela ali era a tela de boas-vindas dele. E aí quando carrega a tela de boas-vindas, ele vem para essa tela aqui. E aí para criar um novo projeto é bem simples. Você pode abrir um projeto novo aqui, ó. Abrir um projeto ou uma solução. Abrir uma pasta local ou você pode criar um projeto novo aqui. Bom, você viu aí como é tranquilo baixar e instalar o Visual Studio? Quando você tem uma pessoa ali te ajudando, fazendo o passo a passo com você, tudo é bem tranquilo, né? Mesmo para quem nunca fez, isso, eu tenho certeza que deve ter sido tranquilo fazer essa instalação. Se você ficou até aqui, no final desse vídeo, eu entendi que você baixou o Visual Studio. Se você baixou o Visual Studio, você fez o que eu fiz nesse vídeo aí, é porque você tem interesse em transformar o seu AutoCAD numa máquina de fazer dinheiro. E eu já vou te antecipar que a próxima aula que eu vou postar aqui, eu vou te ensinar como criar um novo projeto no Visual Studio e como configurar esse projeto para que você possa começar a criar as suas próprias ferramentas e fazer o seu AutoCAD se transformar num foguete, numa máquina, literalmente uma máquina de fazer dinheiro. Beleza? Então fica assim e até a próxima aula.